falou aqui. Que tem que explicar, porque senão o povo entende errado e depois sai falando que na live rolou outro assunto. A gente está inserido num ambiente, né? Por mais que pareça que as pessoas achem que elas flutuam em algum lugar perdido, flutuando no espaço sideral, tudo é interdependente. Eu dependo da floresta, se a floresta acabar, provavelmente eu vou morrer, com certeza eu vou morrer. Eu dependo da árvore, eu dependo dos pássaros, dos animais. Cada um tem um papel ali, né? E a gente precisa, cada vez mais como sociedade, saber que a gente coexiste e que cada um, não é o Estado, não é pegar essa conta e jogar no Estado. Cada um tem responsabilidade sobre o meio ambiente. Aí a gente tem uma prática que eu estou levando aves para ter contato com esse ambiente externo, né? Que é a proposta do voo livre. Como que você vê a prática do voo livre e as consequências para o meio ambiente quando essa prática é mal feita? Eu gosto de frisar isso. Quando ela é mal feita, quando ela foi mal estudada, mal executada, qual a consequência disso para aquele meio ambiente onde a gente está ali mexendo com ele? Uhum. Os efeitos de qualquer coisa mal feita sempre são ruins, né? É bastante interessante a gente olhar desse jeito. Se é mal feito, boa coisa não sai. A prática do voo livre, se ela for mal feita, se ela for, por exemplo, a gente sempre recomenda, e isso não sou só eu, vários veterinários, vários doutores em epidemiologia aviária recomendam que a gente faça um check-up nas aves antes de exporem elas ao ambiente externo. Justamente porque o nosso maior medo, quando a gente tem a ideia de levar uma ave para se divertir no ambiente externo, é que indiretamente ela carregue em si algum agente patológico que possa se estabelecer no ambiente, né? Então, a gente está preocupado com isso. Tanto é que existe um protocolo, e esse protocolo é bastante rígido. Um protocolo de quais doenças, de como coleta as amostras. Então, por exemplo, alguns vírus que estão nesse pool que a gente recomenda antes da ave voar, eles são intracelulares. E alguns laboratórios querem fazer a detecção desse vírus em exame de fezes. O que vai acontecer é que esses vírus não vão estar presentes nas fezes. Eles têm uma porcentagem muito baixa. A capacidade de detecção de determinados agentes num exame tão simples quanto de fezes é muito ruim, justamente porque esses vírus são intracelulares. E aí, para que a gente consiga detectar esses vírus, é necessário que se faça um raspado, né? Que é o que a gente chama de swab. Aí, o swab da cloaca, o swab da orofaringe, esses são exames que devem ser feitos por especialistas que saibam o que estão fazendo. Então, existe um protocolo, esse protocolo é sério, e a nossa ideia é não colocar a nossa fauna, a fauna mais biodiversa de psitacídeos do mundo, que tínhamos 91, agora temos somente 90 espécies viventes, sendo que uma delas já é extinta na natureza, né, que é a ararinha de Spix, e que talvez seja solta até 2022. A prática mal feita vai expor os nossos psitacídeos a esses agentes todos. E isso é muito ruim, isso é muito comprometedor. A gente não sabe qual
a extensão do dano se essas doenças de fato se instalarem na nossa fauna, né? O que eu sei, Humberto, de relato de médicos veterinários de silvestres e exóticos, é que já se encontra bandos contaminados. Mas isso não se pode colocar, não se tem como provar, até porque a população de pessoas que fazem voo livre é muito baixa, frente ao tamanho de pessoas que criam aves. E a gente sabe que foge ave todo dia. E essas aves que fogem da casa da gente, que vão para a natureza, elas levam essas doenças. Então, os relatos que a gente tem é que já tem muitos bandos de vida livre contaminados. E eu queria esclarecer aqui, eu interrompi para fazer essa fala, porque nessa briga de argumentos, da forma que a pessoa coloca isso como argumento, é como se antes do voo livre não se existisse contaminação, né? A ave não fugisse, nenhuma de residência contaminada foi parar na natureza, e isso foi resultado de uma ação direta do voo livre. Então a gente precisa, sempre que a gente escutar um argumento, refletir sobre ele, sabe? Porque é sério a coisa, tá certo? Um outro ponto que eu gosto de mencionar, é um assunto, né, que eu realmente gosto muito, é o quanto que as pessoas menosprezam o risco invasor de determinadas espécies. Então, tem pessoas que insistem em que o grupo dos ringnecks é possível de ser feito voo livre. Do ponto de vista científico, não vale o risco. O gênero Psittacula, né, o gênero do ringneck, Grande Alexandre e afins, já se estabeleceu em muitas regiões do mundo. Muitas regiões muito diferentes daquelas que eles são originários. Eu não sei, na verdade, porque cargas d'água que os órgãos ambientais de fiscalização permitiram a vinda desses animais para o Brasil em primeira instância. Porque justamente eles são um risco, eles podem se estabelecer, como de fato já se estabeleceram em várias outras regiões da onde eles não são originários. E isso vale em específico, né, vale essa crítica em específico para agapornis e ringneck. Calopsita e periquito australiano também existe um risco. Esse risco é menor de invasão e esse risco é menor por conta do comprometimento da linhagem genética, né? Eles foram tão trabalhados geneticamente que eles perderam parte desses instintos. O ringneck, Humberto, o ringneck, pelo relatório do IBAMA, é a ave mais vendida no Brasil. Sim. É o psitacídeo mais vendido no Brasil. Então, eu acho que é importante até se dizer o que é que ele pode fazer no ambiente. Quando ele invade e se instala no ambiente, todos os dias, quem frequenta grupos vê inúmeros casos de ringneck que fugiram, que os tutores não conseguem recuperar. O que é que acontece naquele ambiente local quando ele se instala? Para que as pessoas tenham noção do tamanho disso. Sim, na verdade a gente não tem um competidor direto com o ringneck. Então a gente fica na dúvida se o ringneck vai competir com os nossos granívoros, né, aqueles que comem grãos, e aí entraria para a nossa lista de possíveis candidatos o caso do curió, bicudo, esse grupo de passarinhos que come grãos no Brasil. Ou se ele vai ser um competidor direto de outros psitacídeos e vai começar a comer coquinho junto com os brotogeres, junto com as maracanãs do gênero Psittacara. A gente não sabe, a gente não consegue prever em qual nicho o ringneck vai se estabelecer.
O que a gente já tem de relato são as invasões na África do Sul, na Holanda e nos Estados Unidos, e tem também da Espanha, que eles são extremamente ferozes e defendem o recurso. Ou seja, uma vez que eles encontram um determinado item alimentar, eles defendem aquele local contra outras aves. E eles defendem contra qualquer outra ave. Inclusive destruindo ninhos, né? Sim, sim, sim. Eles são umas pestinhas, infelizmente, né? Então, fica aqui a nossa preocupação e uma das coisas que eu sempre digo é eu vou ficar um pouco menos traumatizado se os ringnecks entrarem no Brasil e não for via voo livre, tá? O voo livre, ele treina as aves justamente para lidarem com o meio ambiente, e essas aves, depois de já treinadas, elas têm uma capacidade a mais de sobrevivência nesse ambiente. Então, quando tem um escape de cativeiro numa pet shop e escapou determinados animais, eles têm menos condições de lidar com aquele ambiente do que um animal que já vinha sendo treinado gradativamente. E é por isso que eu acho que essas espécies deveriam ou devem ser proibidas para o voo livre. Em qualquer lugar do mundo. Eu estou falando do Brasil porque é aqui que a gente mora, né? Gente, eu nessa história aí, daquela que eu falei no início, eu perdi peso, inclusive. E eu ainda estou querendo perder uns 3 quilos. Então, se alguém quiser acabar a amizade comigo, aproveite, pelo amor de Deus, esse final de semana e já ligue para mim e acabe. Acabe logo, que eu já termino de perder o peso que eu quero e eu vou arrumar os inimigos agora. Eu já sou mais radical, sabe? A gente vê países, né, como Nova Zelândia, como a Austrália, que em termos ambientais estão anos-luz na frente do Brasil, né, na frente do trabalho aqui, que eles não aceitam a entrada de animais, nem cachorrinho. Nem um cachorrinho pet que você queira levar, você consegue. Não entram animais de outros países lá, né? E aí eu não sou tão radical assim, pode entrar animais aqui, mas um animal com o histórico do ringneck, que se instalou em diversos países e tem essa qualidade de tão agressiva dele, e assim, a gente não está faltando animal aqui, gente. A gente é um país que tem uma das maiores faunas do mundo. A gente não precisa de um lá de fora. Se não tivesse nenhum, como ele mostrou, essa parte aqui de cima, né, do mapa, não tem ave nativa. Eu até digo, eu quero ter uma ave, né, vou ter que importar. Não é o caso do Brasil. Não teria por que a gente permitir a qualquer ave para ser importada, para ser autorizada a importação, ela devia ser muito estudada. Então, me perdoe os criadores de ringneck, mas se eu tivesse a caneta e fosse assinar, não entrava mais nenhuma. Ia acabar com a reprodução também. Eu não vou mentir, vocês sabem que eu não minto, que eu falo logo o que eu penso e pronto. Eu acho que alguma coisa tem que ser feita, de fato, né? A iminência de um problema ambiental provinda, e seja de agapornis ou de ringneck, ela vai... eu quero acreditar que a gente ainda tem controle sobre a situação e que a gente ainda consegue fazer uma mitigação de danos. Mas fontes não confirmadas já me disseram que tem alguns grupos já estabelecidos. Eu sei de um grupo de calopsitas ferais no sul de Minas Gerais, um registro que foi feito recentemente, tem mais ou menos 2 anos, e alguns avistamentos esporádicos de agapornis e de ringneck
na natureza, ou seja, eles conseguem se manter vivos. A nossa preocupação é, pelo amor de Deus, que não sejam casal e que não se encontrem. Né? Essas são as nossas preces atualmente. Mas as autoridades